Boa tarde a todos, meu nome é Fábio de Oliveira, hoje são 18 de junho de 2017, domingo, são agora 17 para as 4 e estou aqui para mais um vídeo e nessa oportunidade eu quero falar sobre problemas e absurdos da ressurreição de Jesus. Tinha gravado agora um vídeo sobre o seguinte tema, o último que eu gravei foi por que ateus estudam religiões? E eu aconselho você a ver esse vídeo. Antes de continuar, antes de entrar no tema que eu quero falar, como sempre eu tenho indicado alguns livros, porque coisa boa é bom de você indicar. Então hoje eu vou indicar mais 4, tá? Todo vídeo agora eu vou indicar alguns. Lógico, eu não mando ninguém e eu não sou líder de ninguém. Isso aqui é um conselho de amigo, entendeu? Coisa boa. Tem livros que me indicam e eu compro, quando eu tenho oportunidade, lógico. Então eu quero indicar 4 para não demorar aqui. Primeiro, Filosofia da Educação, da editora Moderna, da Maria Lúcia de Arruda Aranha. Excelente livro para vocês que gostam da área de educação. Crítica da Razão Prática, de Immanuel Kant. Excelente também, tá? Outro que eu indico é esse livro histórico. É um livro de história envolvendo também o aspecto religioso. Jerusalém, uma cidade, três religiões, da Karen Armstrong, tá? Tem pessoas que pensam que eu venho aqui para falar besteira, não. Eu estou mostrando as coisas que eu leio, as coisas que eu tenho. E o outro é o coordenador pedagógico e o atendimento à diversidade. Tá bom? São os livros que eu indico aí. E vamos ao tema. Sobre problemas e absurdos da ressurreição de Jesus. Vamos mostrar dentro do texto que as pessoas chamam de sagrado problemas e não fazem sentido. O que eu quero que você faça? Que eu quero que você pense, que você reflita. Eu não posso acreditar em algo que está escrito apenas porque está escrito. Não, tem que ter uma prova. E se não há coerência, então você descarta. Ou a coisa é verdade ou não é. É um princípio filosófico, né? Existe o princípio da não contradição, né? Se algo se contradiz, não tem como ser verdade. Vamos lá. Problemas e absurdos da ressurreição de Jesus. Nada disso aconteceu. Tudo é fábula, isso é mito, isso é imaginação, isso é apenas crença, não é nada verdadeiro. Tudo fábula. E eu vou mostrar por que isso é ridículo e por que essa tal ressurreição não aconteceu. E se tivesse acontecido, qual o absurdo que seria, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, é um problema. Jesus se manifestar para pessoas sem credibilidade. Vamos ver aqui alguns textos. Por exemplo, Marcos 16, 9. Eu estou deixando o texto aqui para você depois conferir. Até você que tem vergonha, como é que eu vou dizer, tem preguiça de ler, eu vou ler para você aqui, tá? Ó, Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Vamos imaginar que exista isso, tá? Pessoas falam que Maria Madalena foi prostituta, aquela coisa. Nenhuma passagem da Bíblia diz isso, tá? Mas eu não estou aqui para defender nada disso, não. Inspiração nesses troços, não. Mas eu vou dizer uma coisa. Vamos imaginar que exista esses seres mitológicos, tá? Segundo a narrativa aqui, era uma pessoa conhecida. Então, por quê? Porque ela tinha 7 demônios e esses demônios faziam ela agir de alguma maneira e por aí vai. Nós vemos na Bíblia manifestações de epilepsia e as pessoas diziam que era demônio. Entendeu? Então, assim, tem várias manifestações ali que aquilo ali, como eu falei no vídeo anterior, por que ateus estudam religião? Porque você estudando religião, você vai entender o pensamento de um povo. Como eles não tinham conhecimento científico, eles diziam que era demônio. Então tá, ela tinha alguns comportamentos ali, segundo a narrativa. E ele expulsou 7 demônios. Primeiro, seria uma pessoa sem credibilidade nenhuma para passar uma mensagem de que havia ressuscitado alguém. Segundo, vamos aqui, Marcos 16, 12 e 13, está aqui, ó. E depois você pode abrir sua Bíblia e vai ver que é isso que está lá, ó. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo.
E indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda estes creram. Então é o seguinte, pessoas que não tinham credibilidade, como é que alguém vai ressuscitar? E seria a maior mensagem da humanidade, seria o maior acontecimento que consumava, que confirmava a redenção humana. Se pessoas sem credibilidade que ele aparece. É triste, né, um negócio desse, mas as pessoas não gostam, não pensam, as pessoas não querem botar a cabecinha para funcionar. Vamos continuar. Segundo ponto, que é um problema também. Jesus não se manifesta aos sacerdotes. Olha a historinha para boi dormir aqui. Ó. Mateus 28, versículos 11 e 13. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite seus discípulos, e dormindo eles o furtaram. Olha só. Segundo a narrativa, os homens que viram a pedra removida, viram o anjinho lá, que tinha removido a pedra e Jesus tinha ressuscitado, aquela coisa toda, e foram falar com os sacerdotes. Os sacerdotes não acreditaram, ou melhor, acreditaram, mas tramaram, porque ia perder, segundo a narrativa, o poder deles, da religião, e então eles mentiram para esconder que havia ressuscitado. Muito bem. Só uma pequena observação. Você vai ler a narrativa de Mateus, no final do versículo diz que era para os discípulos irem por todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. Se era para fazer discípulos de todas as nações, o tal Jesus teria que ter credibilidade na nação dele. E por que ele não foi lá? É um problemão. Porque já que ele poderia ter ido lá, ia acabar com toda a farsa. A farsa ia acabar ali, mas cadê? Não se apresentou. Olha que coisa mais ridícula. Outro problema. Mas vamos continuar. Mas eles poderiam prender. Não, agora vamos ver um absurdo que, segundo você acredita que esse livro seja sagrado, então ele poderia fazer tudo o que está escrito ali. Ele poderia ter ido lá. Até para mentir, eles mentiram. Eu até aconselho você depois de ver meus vídeos, como pesquisar honestamente. E o outro é 5 motivos pelo qual a Bíblia não é inspirada e nem sagrada. Mas continuando. Ele não foi lá. Olha só, o outro absurdo. Ele tem poderes de X-Men. Você vai ver por que tem poderes de X-Men. E mesmo assim não se manifesta. Olha que interessante. Segundo a fábula bíblica, Jesus podia desaparecer e aparecer. Olha só, vamos ver os textos aqui de Lucas 24:31 e 24:36. Aqui, abriram-se então os olhos e o conheceram quem? Jesus. E ele desapareceu-lhes. Isso aqui é os discípulos de Emaús. Mais à frente vai dizer, e falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Apareceu sem do nada. Ele podia desaparecer e aparecer, segundo isso aqui. Então ele poderia ter ido lá falar com o sacerdote. Ia aprender. Não ia aprender, porque ele podia desaparecer e aparecer, né? Ele era um X-Men agora. Mudar de forma. Ele podia mudar de forma. Era que nem a Mística, o Morfo e os outros X-Men que tem, né? Quer dizer, a Mística na verdade é a vilã. Mas olha só. Marcos 16:12. E depois manifestou-se de outra forma. Até li isso anteriormente, mas eu vou frisar só o versículo 12. Manifestou-se a outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. Atribui-se aqui que são os discípulos de Emaús, que é falado em Lucas. Então ele podia mudar de forma segundo a fábula bíblica. Então ele poderia ter ido falar se manifestar aos sacerdotes e provar realmente que tinha ressuscitado. Então é um ponto absurdo. Primeiro nós vimos que ele se manifesta a pessoas sem credibilidade. O terceiro ponto, que é o problema, ele não se manifestar aos sacerdotes. E o terceiro ponto que é o absurdo, que com esses poderes não faz porcaria nenhuma. Outro poder que tinha, só para parar aqui, atravessar paredes. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Ou seja, ele apareceu,
Olha, ele chegou lá e depois se apresentou no meio, ou seja, ele passou entre as paredes. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, ou seja, ele chegou com as portas fechadas, atravessou. E apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Isso segundo, depois ele vai dizer que ele comeu na frente deles para mostrar que não era um espírito, isso com um corpo humano, segundo a narrativa. Então assim, era um X-Men, né? Esse é um X-Men poderosíssimo. Ele não se manifesta lá. Quarto ponto, absurdo e problema, tá? As provas infalíveis falharam. Vamos ver aqui o que diz Atos 1:3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Cadê? Sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Isso aqui está em Atos 1:3. E eu vou parar nesse quarto ponto aqui. Se é verdade isso, onde estão essas provas? Ele não se manifesta, não faz nada, se manifesta, entre aspas, para pessoas que não tinham credibilidade, até para mentir, para escrever essa história absurda, os caras são muito fracos. Olha, o autor de Senhor dos Anéis, ele é muito melhor, cara, ele é muito melhor, sinceramente. Olha só, historiadores como Flávio Joséfo, que deixou o ano que ele nasceu e que ele morreu, que atribuem-se que ele viveu do ano 37 ao ano 100 depois de Cristo, Plutarco do ano 46 ao ano 126, Filon de Alexandria de 10 a.C. até 50 depois de Cristo, nada disseram sobre Jesus. Aliás, o que atribuem a Flávio Joséfo são 2 parágrafos falsos. Então nós tínhamos essas narrativas e os absurdos, os problemas que envolvem o aspecto da ressurreição, que nunca houve. E você pode ver uma coisa, que você não vai ver nenhum morto ressuscitar, porque isso não existe. Já tem a questão seguinte do tempo de vida, porque se ele foi morto na sexta-feira e ressuscitou na madrugada de domingo, o corpo já começou a entrar em decomposição. Então era impossível isso, você não vê isso acontecer. Porque está lá escrito que quem crê nele fará obras maiores. Você vê algum morto ressuscitar? Não, meu amigo. Bem-vindo ao mundo real, tá? Bem-vindo ao mundo onde o faz de conta não tem vez. O faz de conta, ele é observado e analisado de maneira simples, precisa nem ser algo profundo. Você vê que as coisas não se encaixam. Então se encaixa assim, você lê versículos e se espalha. Mas se você for comprovar à luz da razão, acabou a fantasia, acabou a ilusão. Então eu quero que vocês meditem, que vocês pensem, vejam os livros que eu indiquei e compre outros também. Leia, não deixa de estudar não. Sempre faça algo por você. Estude. Use a internet para estudar, use a internet para pesquisar, não para você se perder como muitas pessoas fazem, para xingar. As pessoas não querem nem ouvir. Vê que alguém fala sobre religião e fala que contos de fadas são contos de fadas que tem nome de fé, mas as pessoas não querem nem ouvir, elas querem já xingar. Então, meu amigo, com essas pessoas eu não tenho nem papo, entendeu? Nem tenho paciência para ficar tolerando, tá bom? Então, muito bem, gente. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado aí pela força, por assistirem meus vídeos. E compartilhe também, espalhe nas redes sociais. Não deixe de curtir a Casa do Ateu. E aliás, daqui a pouco eu vou fazer um vídeo agradecendo, tá bom? Muito obrigado a todos. Grande abraço, tchau, tchau.